Gente, o padre Jesus Flores já havia tomado as 2 doses da vacina contra a Covid-19 e mesmo cumprindo a quarentena, tomando o cuidado de se manter mais isolado, ele acabou infectado e foi mais uma vítima a perder a batalha para o coronavírus. Por isso, para falar sobre esse assunto, a gente convidou a médica infectologista Juliana Barreto para falar sobre a transmissão do vírus, mesmo em quem já foi imunizado. A doutora está em São Paulo, conversa com a gente agora. Boa noite, obrigado pela presença, doutora. Boa noite, é um prazer estar aqui no Jornal Brasil Hoje com vocês. E vamos falar sobre isso, né? Como, a exemplo do Padre Jesus, a pessoa que está com as 2 doses da vacina ainda assim é infectada. Primeira coisa que eu acho importante alertar é que isso não pode, de forma alguma, desencorajar a população a se vacinar. Pelo contrário, a gente já vê hoje a redução do número de casos, do número de mortalidade, de forma muito importante, do número de internações a cada dia. Então, hoje nós já temos, Goiás está aí para mostrar que hoje a gente já tem vagas nas UTIs públicas, privadas, e cada dia isso está melhorando mais com o avançar da vacinação. Mas o que ocorre também, que os estudos mostraram? Que os mais idosos, principalmente as pessoas acima de 70 anos, que tiveram então a vacinação já há mais de 6 meses, estão tendo uma queda maior na taxa de anticorpos, que são as células de defesa do nosso corpo. Então, tendo essa queda de imunidade, por isso entrou essa dose de reforço ou terceira dose, que vai iniciar agora, né, dia 15, pelo governo do estado de Goiás, nos pacientes mais idosos, acima de 70 anos, inicialmente os idosos institucionalizados e pessoas com doenças imunossupressoras, como, por exemplo, quem faz tratamento de câncer. Doutora Juliana? Para que Sim, eu queria até saber exatamente isso. Por que que, nesse caso, o idoso, mesmo tomando 2 doses, ele está mais suscetível à questão da doença? Por quê? Não é que necessariamente ele está mais suscetível à questão da doença, é que eles foram os primeiros a serem vacinados. E toda e qualquer vacina, a queda da taxa dos anticorpos, ela ocorre com o tempo. Então, como eles foram os primeiros a serem vacinados, a maioria dos idosos acima de 70 anos já foram vacinados com as 2 doses acima de 6 meses, há mais de 6 meses, por isso essa queda dos anticorpos. E, inicialmente, a vacina foi a Coronavac, o que é uma excelente vacina, mas a gente viu que nos idosos, principalmente acima de 70 anos, ela tem uma queda ainda mais rápida dessa taxa de anticorpos, protegendo um pouco menos. Então, por isso o reforço vai ser agora na terceira dose, de preferência com a vacina da Pfizer. Mas então as pessoas vão começar a questionar, não, então se eu for vacinar, eu quero vacinar com a vacina da Pfizer. Gente, isso não é para acontecer, isso não é para a gente falar o famoso sommelier de vacinas, essa escolha, isso não é para acontecer. Então, eu deixo bem claro que nos idosos é pelo fato deles já terem sido vacinados há mais de 6 meses. Por isso, a queda dos anticorpos. Lembrando que nós estamos falando de uma doença com uma replicação viral e com muita mutação. Se fosse o sarampo, por exemplo, que é um vírus que não tem mutação desde quando o início, a gente não precisaria estar fazendo uma terceira dose. Então, quem tem acima de 70 anos, assim que for liberada a vacina, é importantíssimo receber essa dose de reforço, né? É importantíssimo. Os idosos acima de 70 anos devem receber essa dose de reforço e depois, consequentemente, com os estudos, provavelmente o governo do estado de Goiás, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, a gente já está avaliando para poder realmente uma vacinação em ordem decrescente de idade, de acordo com o que a gente vê que a taxa de imunidade das pessoas forem caindo. Doutora Juliana Barreto, muito obrigado pela participação ao vivo aqui no Jornal Brasil Hoje. Boa noite. Boa noite, obrigada, foi um prazer.